Essa é a melhor maneira de dar um feedback realmente assertivo para o time do teu e-commerce. Galera, a verdade é que existem várias formas que a gente conhece na gestão, como o feedback sanduíche e tal, mas para mim o que mais funcionou foi primeiro eu entender exatamente qual que é o motivo de dar um feedback, qual que é a minha intenção por trás de um feedback, que é construir um comportamento mais assertivo para que o time atinja os resultados mais fácil, né, em menos tempo, para que a pessoa atinja mais fácil em menos tempo. É como se você fosse um técnico de um time de futebol, onde tu vai entender cada jogador de forma individual, entender os seus pontos fortes e fracos, da posição que ele ocupa e com base nisso dar um direcionamento para que ele atinja o melhor resultado, até com um plano de crescimento. A partir desse ponto, é muito importante que já quando a pessoa é contratada, ela já entender que existem esses tipos de reuniões de feedback que tu vai dar a tua visão sobre o que ela pode fazer melhor ou também reforçar o que ela está fazendo bem feito. Então, só de ter esse alinhamento com o colaborador, que ele está sendo avaliado, que a tua função como líder é dar um direcionamento construtivo, treinar, desenvolver ele, para que ele seja um profissional melhor e atinja melhor seus resultados, tu já evita muito o atrito da pessoa achar que tu está criticando ela por criticar e não ter essa ótica que de fato tu está orientando para que ela faça ainda melhor o trabalho dela, que aquilo ali vai ser benéfico para ela, não só para a empresa. Então, a primeira coisa é, assim que a pessoa entra na empresa, ela tem que saber que isso já ocorre, esses feedbacks são desse jeito, tem que ter esse alinhamento. Segunda coisa, esses feedbacks eles têm que acontecer em reuniões individuais com a pessoa, não na frente de todo mundo, ainda mais quando for algo errado. Reconhecimento a gente pode reconhecer na frente de todo mundo porque enaltece os comportamentos que tu valoriza dentro da tua empresa. Agora, quando é algo negativo, o ideal sempre que seja individual com a pessoa. E agora sim, de que maneira a gente vai dar esses feedbacks para a pessoa? Então, a primeira coisa é ser extremamente específico no que aconteceu, ações concretas. Por exemplo, vamos supor que é um vendedor. Cara, a gente combinou que era no máximo 10 minutos de demora para atender o cliente. Você está em média demorando 30 minutos. Isso faz com que a gente diminua a nossa taxa de conversão, tu não consiga bater a tua meta com o volume de leads que tu está recebendo e por consequência, né, no final do mês, a gente não entrega o resultado que a gente tinha combinado. Então é por isso que a gente tem que fazer dessa forma. Sempre sem rodeio, direto ao ponto, porque a gente está partindo do pressuposto que a gente está lidando com adultos, não com crianças. Então se tu já tem esse elemento prévio que ocorre esse tipo de feedback, é natural até que a pessoa aceite bem. O problema é quando a pessoa não sabe o que é um feedback, ela não entende por que você está falando isso e a maioria das pessoas tem experiências ruins em outras empresas que não tem essa organização. Então ela até se assusta quando tu vai e acha que até vai ser demitida. Então por isso que o alinhamento que eu falei antes é extremamente importante. Segundo ponto, foque sempre no comportamento e não a pessoa em si, não na pessoa. Não é que ela é uma pessoa ruim porque não está fazendo isso, não traz esse viés e esse peso de como a pessoa não é boa o suficiente para fazer. Foca no comportamento. Como eu dei o exemplo ali, o atendimento era para ser em até 10 minutos, está sendo feito em 30. O que a gente vai mudar no comportamento, na rotina, na estrutura das ações dessa pessoa para que ela consiga executar dentro daquele parâmetro de tempo. Então não é a pessoa é ruim, não. A forma com que está sendo feito o trabalho pode ser melhor. Só isso, é só a forma que está sendo feita. Então vai ser mais organização, às vezes a pessoa não tinha lembrado, é novo para ela. Às vezes tu mesmo como líder não tinha deixado isso claro, específico, tu não falou da melhor forma possível, tudo isso pode acontecer. Então o foco é simplesmente foca na melhoria do comportamento, né? E não que a pessoa é ruim, que a pessoa é isso ou aquilo. Não é esse o foco é no comportamento, não na pessoa. Terceiro ponto, seja bem breve e completo. Como eu falei, a ideia é em ser focado na ação concreta que precisa ser mudada. E o plano com base nisso tem que ser muito óbvio. Por exemplo, eu estou demorando para responder 30 minutos porque está chegando muito lead, pode ser um problema. A pessoa vai te falar, está chegando muita gente, não estou conseguindo dar conta. Tá, perfeito, então o que a gente vai fazer? Quando tu vê que não vai conseguir atender, avisa pro gerente ou avisa pro teu colega que te direciona esses leads para ele, então a gente evita esse problema. Até a gente entender se tu tá demorando alguma coisa no atendimento, que tu não consiga ser mais ágil, ou se realmente é a fonte de lead maior que tá chegando demais a ponto de tu não conseguir dar atenção adequada para cada um. Pode ser. Então é mais ser muito claro no que vai fazer, no plano, do que ficar remoendo, por que você deveria ter feito, por que não fez. E esse tipo de coisa não é relevante. O que é relevante é que o trabalho seja feito da forma correta e está tudo certo. Quando um feedback ele é composto por essa estrutura,
tu vai ter vários benefícios, como o trabalho vai tender a ser feito de forma correta, mais rápida, tu vai estar respeitando uma cultura com foco no resultado, com foco em realmente fazer o que é correto para beneficiar o todo o time e também o comprometimento da pessoa, né, para ela entender que o que ela está sendo feito está sendo visto, então tu vai gerar um senso de compromisso maior em todo mundo, porque as instruções que foram dadas lá no início, no treinamento, elas estão sendo cobradas, então só isso já mostra para a pessoa que isso é importante e vai gerar um senso, né, de responsabilidade maior na galera, porque elas estão sendo cobradas por isso. Então isso tem diversos fatores que vão beneficiar para a construção de uma cultura mais forte, para te ter mais lucratividade, mais produtividade dentro da tua empresa e também as pessoas te respeitarem como líder, porque tu realmente está focando e fazendo o que é necessário para o teu negócio dar certo. E se tu quer me ajuda para escalar o teu e-commerce, fazer a gestão de um time que funcione sem depender de você de forma profissional, para te ter mais liberdade, mais lucro através do teu time, com a ajuda deles, comenta funil aqui embaixo e olha que eu vou te mandar lá no teu direct.